Então tá. Deixa a prof compartilhar a tela com vocês. Tá todo mundo vendo, será? Compartilhando? Não, né? Não foi, né? Foi, prof. Foi? Nossa, para mim não tá, mas tudo bem. Que estranho. Tá, agora... Ok. Agora foi para mim. Tá? Deixa eu... eu acabei de fazer uma coisa que não era para ter feito. Só um pouquinho, gente. Acabei de fechar. Ai, que ódio. Ó, peraí que ódio. Deixa eu só parar. Acabei de fechar o negócio. Ai, cadê? Deixa eu procurar aqui. Tá, abri aqui. Tá, multiplicação por 1, multiplicação por 2. Beleza. Agora vamos poder novo compartilhar. Deixa eu fechar aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Vou botar para apresentar. De novo. Então, vamos lá. Operações com polinômios. Vamos lá. Então, tá. Turma, o que a gente, na verdade, viu na última semana passada? A gente viu subtração de 2 ou mais polinômios, né? Na qual esses coeficientes, eles são obtidos subtraindo uma certa ordem, os coeficientes que apresentam o mesmo grau. Então, a gente viu que a gente só pode subtrair, né, os polinômios se eles tiverem o mesmo grau, x na quinta, x na sexta, ou x na sétima, ou x na quarta. Então, a gente só consegue subtrair se eles estiverem o mesmo grau, tá? A questão aqui, ó, por exemplo, eu tenho um polinômio, ex, que é o novo polinômio, né? F de x menos g de x. Então, o que a gente tem? 4x na quinta, mais 8x ao cubo, mais 5x mais 2. E eu tenho meu segundo polinômio, que ele é 2x na quinta, menos 3x ao cubo, mais x. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que subtrair os polinômios onde eles têm o mesmo expoente. Então, eu tenho 4x na quinta, menos 2x na quinta, 4 menos 2, 2x na quinta. Eu tenho 8x ao cubo, menos, porque eu tenho esse menos aqui e esse menos aqui. Então, vou ter que fazer a regra adicional. Menos 3x ao cubo, então, menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter 8 mais 3, 11x ao cubo. Eu tenho 5x menos x, 5 menos 1, que vai ficar 4, e eu tenho um termo independente, que é 2, e aqui eu não tenho nenhum termo independente, então ele vale 0. Então, 2 menos 0 vai ficar 2, tá? Quando a gente fala da soma ou diferença entre dois polinômios, ele quer dizer que ele não necessariamente resulta num polinômio de mesmo grau. Isso quer dizer, se eu tenho um polinômio aqui e um polinômio aqui que iniciou com grau x na quinta, o resultado sempre vai ter que ser x na quinta? Não necessariamente, porque eles podem se anular. Isso depende da expressão do meu polinômio, tá? Então, a gente viu também, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 polinômios, né? O f de x, o g de x e o h de x. Então, um polinômio é grau 5, o outro polinômio também é grau 5 e o outro polinômio é grau 4. Então, ele quer que eu resolva essa expressão numérica de polinômios. F de x menos o g de x mais o h de x, tá? Eu fiz etapa por etapa. F de x menos g de x. Acho que a gente tinha feito isso semana passada. Então, eu pego o f de x, né? Menos o g de x. Eu tenho que achar qual é a resposta correta, tá? Então, o que a gente faz? Eu fiz por etapas, tá, turma? F de x menos o g de x, tá? Aí, eu fiz 4x na quinta menos 2x na quinta, eles têm o mesmo grau. 4 menos 2, 2x na quinta, vamos fazer direto, tá? 8x ao cubo menos 3x ao cubo, 8 mais 3,
que eu estou fazendo aqui? 8 mais 3, 8 mais 3 eu estou olhando embaixo, 11x ao cubo, tá? Aí eu tenho 5x com menos x, 5 menos 1 vai ficar 4, e 2 menos 0 vai ficar 2. Então, eu tenho aqui o resultado, ó. 2x na quinta, mais 11x ao cubo, mais 4x mais 2. E isso eu tenho que somar com o terceiro polinômio, 7x na quarta, menos 3x ao cubo, menos 9, tá? Então, aqui, ó, turma, aqui eu tenho um expoente que, na 5, né? Grau 5. Aqui, nesse polinômio, eu não tenho grau 5. Então, não tem que eu possa fazer, nem somar, nem subtrair. É como se ele valesse 0 aqui. Então, eu faço 2 menos 0, vai ficar 2. Ou eu posso copiar direto, tá? 11x ao cubo, aqui eu tenho 3x ao cubo. Mas aqui, turma, eu tenho um x na quarta. E nesse polinômio eu não tenho um x na quarta. Então, é como se ele valesse 0, tá? Aí eu vou fazer 0 menos 7, né? Mais com menos fica... 0 mais 7, porque a expressão é mais, vai ficar 7. Aí eu tenho 11x ao cubo, com menos 3x ao cubo, 11 menos 3 vai ficar 8. 4x, aqui eu não tenho nada com x, copio ele. E aí eu tenho 2 menos 9, 7, tá? Então, eu tenho a subtração dessa expressão numérica, para a gente dar uma relembrada. O que a gente vai trabalhar um pouco hoje? O que para vocês daqui a pouco também não é nenhuma novidade, porque a multiplicação, a gente tem 3 regras para fazer a multiplicação que a gente vai ver hoje, tá? Então, como a gente já tinha falado da operação de adição, subtração, multiplicação de polinômios, a gente vai aplicar isso nos polinômios, a mesma coisa que a gente aprendeu no ensino fundamental na multiplicação. Exatamente igual, tá? Só que o que a gente vai lembrar? Que a multiplicação de monômios, para depois a gente entrar nos polinômios, tá? Então, eu tenho que primeiro aprender a fazer multiplicação de monômios. O que significa? O monômio, relembrando com vocês, ele vai ter um coeficiente, ele vai ter a parte literal. Ponto, tá? Quando a gente fala em multiplicação monômio por monômio, é a mesma coisa que a gente multiplicar literal com literal e coeficiente com coeficiente, tá? Isso quer dizer, nós aprendemos lá no ensino fundamental potenciação, tá? E aí a gente aprendeu algumas regrinhas de potenciação, a multiplicação e a divisão. Então, para a gente lembrar essa multiplicação de potências, qual era a regrinha? A gente conserva a base e a gente soma ou subtrai os expoentes. Aí depende qual é o sinal. Mas como para polinômios não tem expoente negativo, a gente vai somar, tá? Então, imaginem que aqui eu tenho um polinômio, a elevado na n, e eu tenho um polinômio, a elevado na m, tá? Qual é a regrinha que nós aprendemos lá na potenciação do ensino fundamental? Conserva-se a base, porque a base é o literal, então tem que ter a mesma letra, e somos expoentes, tá? Para a multiplicação de monômios, a gente vai usar o mesmo conceito. Então, olha só, eu tenho 2 monômios, 4x ao cubo e 2x na quinta, tá? Eles têm a mesma parte literal, ó, x ao cubo e x na quinta. O expoente não interfere, mas a parte literal tem que ser a mesma. E aí eu tenho aqui, ó, 4 e 2. Então, eu vou fazer a multiplicação desses monômios. O que a gente vai fazer? Multiplicação de coeficiente, 4 vezes 2, e a multiplicação da parte literal, x ao cubo vezes x na quinta. Então, fazendo a parte do coeficiente, 4 vezes 2, 8. E aí, a gente aplica o quê? A regra da potência da multiplicação. Conserva-se a base e soma os expoentes, tá? 3 mais 5, 8. Então, a multiplicação de monômio ficou 8x elevado na oitava, tá? Então, propriedades das potências. A base para a construção da multiplicação de polinômios é a multiplicação desses monômios.
tá? Então, a gente vai aplicar o quê? A propriedade de potência, certo? Literal com literal, coeficiente com coeficiente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá? A gente vai fazer essa multiplicação de monômios, turma. Automaticamente, vocês podem fazer essa multiplicação mentalmente, não precisa fazer etapa por etapa, se vocês entenderam como é que a gente faz a multiplicação de monômios. Então, olha só, vamos fazer juntos esse pequeno exercício com vocês, que é a multiplicação de monômio por monômio. Vocês fazendo comigo, mentalmente, quanto é que ficaria a letra A? 5x ao quadrado vezes 2x ao cubo. E aí? E aí? E aí? Quanto é que ficou? A letra A. 10x na 5? 8x, 10, perdão. 10x na quinta? Perfeito. Isso aí. Uhum. E aí, AB? Menos 14 na 8? Menos 14 na 8. Isso. Menos 14x elevado à oitava. Perfeito. A C? E aí? A C? Menos? X na quinta? Menos 5x na quinta. Perfeito. E a D? E a D? Menos? Menos 24 na 7? Na 7? Uhum. Isso aí. Então, assim, bem direto, pessoal. Nada de dificuldade. 2 vezes 5, 10. 3 mais 2, 5. 10x elevado na quinta. Menos 2 vezes 7, menos 14. X ao cubo vezes x na quinta, x na oitava. Menos 5 vezes 1, vai ficar menos 5, x ao quadrado vezes x ao cubo, x na quinta. E a letra D, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24, x na sétima, né? 3 mais 1, 4, com mais 3, 7. Perfeito, tá? Foi o que a gente fez, tá? E aí, turma, essa multiplicação, ela pode acontecer de 3 formas. Agora, tá? A gente viu como é que funcionava a multiplicação de monômio por monômio. Monômio com polinômio, tá?
número natural com polinômio e polinômio com polinômio. Então, a gente vai ver esses 3 tipos de multiplicação agora, tá? Então, vamos para a primeira parte. Quando a gente tem monômio com polinômio, né? Então, para esse tipo de multiplicação, a gente tem que usar o quê? A propriedade distributiva. A gente vai ter que distribuir todos por todos, como se vocês fizessem um chuveirinho, né? Alguns trabalham assim, ou já ouviram falar assim. Isso quer dizer, eu tenho um monômio, que é o meu A, e ele vai multiplicar por um polinômio que vai estar entre parênteses, né? Então, o que eu vou ter? Esse meu monômio, ele vai distribuir para o B, e esse meu monômio, ele vai distribuir para o C. E aí eu vou ter A vezes B, AB, A vezes C, AC, tá? A, B e C pode ser qualquer número real, não tem problema, tá? Então, quando a gente faz a multiplicação de um monômio por um polinômio, a gente vai ter que fazer esse monômio multiplicar por todos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu monômio, que é 3x, e ele está multiplicando este polinômio, que é 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, eu vou fazer 3x vezes 5x ao quadrado, tá? Que vai dar 15x ao cubo. Eu vou fazer 3x que multiplica 3x, 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. E 3x vezes menos 1, 3x vezes menos 1 dá menos 3x. Então, eu tenho uma multiplicação de um monômio com um polinômio. Tudo bem? Tá? Então, eu tenho a multiplicação, mas Sebastião não saiu bem direitinho. Então, olha só, eu tenho um exemplo para gente. 5x ao quadrado vezes 10x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3, tá? Esse meu resultado daria quanto, turma? O que vocês acham? Uma letra C? C? Se a gente faz 5x ao quadrado vezes 10x ao cubo, só a gente fizer a primeira, a gente já mata. Ai, não, mentira. Mentira, eu só me baseei pela soma dos expoentes. Ah, viu? A gente pode, porque a gente faz isso no automático, né? Mas tudo bem, tu fez x ao quadrado vezes x ao cubo. Quer dizer, vezes x ao cubo que dá x na quinta, né? Tudo bem, eu descartaria a letra D, né? Só que eu tenho porque fazer 5 vezes 10. Então, ficaria 50x na quinta, letra B. Ó, opa. O que a gente tem? 5x ao quadrado vezes 10x ao cubo, né? Eu vou ter que fazer 5x ao quadrado vezes 2x ao quadrado e 5x ao quadrado vezes menos 3. Então, a gente fazendo a primeira, 5 vezes 10 dá 50, x na quinta, 5 vezes 2 dá 10, x na quarta, e 5 vezes menos 3, menos 15x ao quadrado, tá? Bem tranquilo. Então, a gente vai aplicar a mesma coisa aqui, ó. 3, que aí o que acontece? Agora, o que a gente estava vendo aqui? A multiplicação de um monômio por um polinômio. Tudo bem. Aqui a gente vai ver a multiplicação de um número natural com um polinômio, ó, pessoal. Ele não é um monômio, ele é um número apenas, tá? E aí eu vou fazer a mesma regrinha que eu fiz outra vez. Eu vou ter que multiplicar esse meu número natural por todos. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, 6, x ao quadrado. 3 vezes x, ou melhor, 3 vezes 1, né? Que vai dar 3, 3x. E 3 vezes 5, que vai dar 15, tá? Então, a multiplicação do número natural é só coeficiente com coeficiente e o literal fica a mesma coisa. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto? Não. Tá. Então, pergunto para vocês, qual é o resultado dessa multiplicação aqui?
Letra D. Letra D. 5 vezes 8, 40, x ao cubo. 5 vezes 1, 5x ao quadrado. E 5 vezes 9, menos 45. Perfeito. Tá? Letra D de Dinamarca. Isso aí. Tá? A gente faz a multiplicação todos por todos. Muito bem. Tá? Alguma dúvida? Nessa primeira parte de multiplicação, turma? Não? Não. Tá. Muito bem, olhei a presença aqui, parabéns. Para quem chegou depois, pessoal, não se esqueçam de responder a chamadinha, tá? Está lá. Eu já tenho, dos 17, eu tenho 10 que foram entregues. Tá. Deixa eu ver. Parte 2. Vamos lá. Então. Então, só relembrando de novo, né? Que eu tinha feito isso para depois. O que a gente viu? Multiplicação. Monômio com monômio, né? Literal com literal. E coeficiente com coeficiente, literal com literal. Conserva a base e soma os expoentes. Perfeito. Né? Então, a gente tem as expressões algébricas, né? Onde a gente tem as letras, expressões, e você sabe que o polinômio, a tendência dele é sempre chegar a um termo independente, tá? Então, a gente vai do expoente maior até o expoente zero, onde a gente vai ter o termo independente. Então, a gente viu multiplicação de monômio com polinômio, e a gente viu a multiplicação de um número natural com polinômio, e aí a gente tem que ver a multiplicação de polinômio com polinômio, tá? Então, de novo, monômio com monômio, monômio com polinômio, tá? Foi o que a gente fez. Monômio com polinômio, certo? Multiplicação do número natural com polinômio, tá? E aí, o que eu quero ver com vocês? Saiu fora de novo. Eu tinha arrumado isso aqui, sempre cai fora. Quero ver com vocês isso aqui. Olha, gente. Eu salvo ele, ele cai fora. Pode. Vamos ver isso aqui. Esse aqui também. Deixa eu ver só, ele tá caindo fora por quê? Tá. Aqui, ó. Ele não salva, ele desenquadra. Tá. Para a gente poder dar uma relembrada, a gente ver como é que seria a multiplicação de polinômio com polinômio, eu fiz essas figuras geométricas, tá? O que para vocês não é nenhuma novidade, teoricamente, certo? Então, eu tenho um retângulo, tá? Eu tenho um hexágono, 6 lados, e eu tenho um triângulo, tá? E casualmente deles eu já coloquei os lados, né? Base, que vale 3x mais 2 é a minha altura. No triângulo, altura, base e a hipotenusa, porque é um triângulo retângulo. Já passei aqui para vocês, tá? Aí aqui é um hexágono que tem 6 lados iguais, tá? Cada lado vale 2x ao quadrado, certo? Aí eu quero perguntar para vocês, tá? Eu quero que vocês digam para mim qual é a área e qual é o perímetro. A gente sabe que a área é diferente do perímetro, tá? Cada figura geométrica a gente tem uma área para calcular, né? E o perímetro nada mais é que a soma dos lados. Já vou dar um ESC aqui, porque já desconfigura ali o outro para mim também. Fico brava quando isso acontece aqui. Tudo bem. Isso é muito chato. Opa, é 2x aqui. Bora, deixa aqui. Então, área de um retângulo e o perímetro de um retângulo, tá? Então, o que a gente tem? Olha só, na aplicação da geometria, que a gente também vai trabalhar,
Quero que vocês entendam que na geometria, automaticamente, a gente faz essa multiplicação de polinômios, tá? A multiplicação de polinômios por um monômio, e a gente faz a multiplicação de um polinômio com um número natural. Então, por exemplo, a gente sabe que a área de um retângulo, vamos ver isso na prática, né? A área de um retângulo é base vezes altura. E a gente viu que a base do meu retângulo é 3x mais 2, que é um polinômio, e a altura desse meu retângulo é 2x, que é um monômio, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que distribuir esse meu monômio e multiplicar com o meu polinômio. Então, eu faço 2x vezes 3x mais 2x vezes 2. Então, 2 vezes 3, 6, x ao quadrado. E 2 vezes 2x, 4x. Pronto. Fiz a aplicação da multiplicação de um monômio por um polinômio, tá? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, eu fiz assim, o perímetro, eu tenho duas bases, um pouquinho. Eu tenho duas bases e eu tenho duas alturas, tá? Então, o que acontece? 2 vezes a base, a minha base é 3x mais 2, e eu tenho 2 vezes a altura, a minha altura é 2x. Então, o que eu estou fazendo aqui, turma? Eu estou fazendo a multiplicação de um número natural por um polinômio e um número natural por um monômio. Então, faço 2 vezes 3, que vai dar 6, 2 vezes 2, que vai dar 4, e 2 vezes 2, que vai dar 4x. Somos termos semelhantes, 6x mais 4x, 10x na quarta. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Aí, aqui, ó. Ai, que céu desconfigurado. Que ódio. Eu gosto. O prof é bem chatinho. Aqui. Eu fosse pedir para vocês a mesma coisa, que a gente também vai trabalhar, fazer a área de um triângulo e o perímetro desse triângulo. Ah, tá. A área de um triângulo seria quem? Base vezes altura dividido por 2. E a gente viu que a minha base é 4x mais 6 e a minha altura é 3x. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação desse monômio com esse polinômio e dividir por 2. Tá? Então, eu faço 3x vezes 4x, 12x ao quadrado. 3x vezes 6, 18x ao quadrado, e eu vou pegar tudo isso aqui e vou dividir por 2. Não se lembrem que não se esqueçam que quando a gente tem a divisão de uma expressão algébrica, a gente tem que dividir cada coeficiente por 2, né? Ou a gente divide todos, ou não divide ninguém. Então, 12 dividido por 2, que vai dar 6, e 18 dividido por 2, que vai dar 9. Ponto. Achei a área do meu triângulo, tá? Perímetro, soma de todos os lados. Então, eu vou ter 3x mais 4x mais 5x ao quadrado mais 7x mais 6. Então, aqui eu já estou aplicando a adição de monômio com polinômio, de graus diferentes, né? Então, aqui eu tenho 5x ao quadrado, que é o maior grau, tá? Copio ele. Aí eu tenho 3x com mais 4x, que vai dar 7, com mais 7x, que vai dar 14. E eu tenho dois termos independentes, 6 mais 6, que vai dar 12. Ponto. Se eu pedisse para vocês resolverem isso aqui, teria como eu resolver isso aqui? Depende. Ele teria que me dizer quanto que vale a área total para eu achar o valor de x, porque senão eu não tenho como resolver. Não posso ter duas incógnitas, tá? Senão eu não consigo fazer a básica. Para resolver o perímetro, eu teria que saber o valor de x. Ou ele me dá o perímetro total para substituir aqui e eu faço Bhaskara, ou ele me dá o valor de x e aí eu calculo o perímetro, tá? Não tem como a gente ter duas incógnitas. E a área de um hexágono. Não sei se vocês já trabalharam um hexágono, mas a área dele é 3 vezes a ao quadrado. Quem é esse a? A de aresta, tá? Vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2.
Então tá, então vamos fazer. A aresta, como a gente tinha visto, cada ladinho desse, que é a aresta, vale 2x ao quadrado. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação de um número natural por um polinômio e depois por um número natural. Então, só que isso aqui está elevado ao quadrado, ó, turma. É 2x ao quadrado elevado ao quadrado. Primeiro, vamos resolver essa potenciação aqui, ó. E esse 2 aqui vai multiplicar o 2. 2 vezes 2, que vai dar 4. E esse 2 vai multiplicar esse expoente, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, eu vou ter 4x na quarta, tá? Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes raiz de 3, 12x na quarta, raiz de 3. Preciso substituir? Não necessariamente, tá? Dividido por 2. Então, eu vou pegar 12 dividido por 2, 6x na quarta, raiz de 3, tá? E o perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho 6 lados, 6 vezes 2x ao quadrado, 12x ao quadrado. Então, fiz a aplicação da multiplicação de monômio por polinômio e da multiplicação do número natural por polinômio. Agora, a gente vem a multiplicação de polinômio com polinômio, tá? O que acontece? Cada termo de um polinômio ele deve ser multiplicado 1 a 1, tá, pessoal? Isso quer dizer, agora a gente vai ter que multiplicar todos por todos os termos do polinômio, tá? E não interessa quantos termos tem esse polinômio, eu vou ter que multiplicar de forma distributiva, ou chuveirinho, alguns chamam, né? Todos por todos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um polinômio, que é 3x menos 1, e eu tenho um polinômio, que é 5x ao quadrado mais 2. Eu quero saber qual a multiplicação do p vezes o q. Muito bem. Então, eu vou pegar meu polinômio, 3x menos 1, vezes 5x ao quadrado mais 2. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar todos por todos, é um pouquinho fora de novo. 3x vezes 5x ao quadrado, 3x vezes 2, tá? Tem que multiplicar todos, como se fosse um produto notável que a gente tinha relembrado. 3x vezes 5x ao quadrado e 3x vezes 2. Aí eu vou ter que multiplicar o menos 1 vezes 5 e eu vou ter que multiplicar o menos 1 vezes 2, tá? Todos por todos. Então, 3x vezes 5x ao quadrado, 15x ao cubo. 3x vezes 2, 6x. Menos 1 vezes 5x, menos 5x ao quadrado. E menos com mais vai ficar menos, menos 1 vezes 2, menos 2. Pronto. Resolvido. A multiplicação de polinômio com polinômio. Fica assim? Fica. Depois a gente vai mais adiante. Meu foco é só a multiplicação. Tá? Então, por exemplo, 2, ó. Eu tenho um outro polinômio, que agora ele tem 3 termos, e esse aqui ele só tem 2 termos. E aí, o que a gente faz? Mesma coisa. 2x ao quadrado mais x mais 1. Tudo bem, vocês estão entendendo, né, turma, que saiu desconfigurado. Então, vai ser o 2x ao quadrado vezes 5x. Vou ficar brava que desconfigura esta coisa. Cadê aqui? Ah, eu teria que mexer muito aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olha que confusão. Vamos ver se não vai ficar muito ruim. É muito poluído, né, gente? Mas tudo bem, vamos tentar. Vamos por partes, vamos ver se ficou melhor. Tá, 2x ao quadrado vezes 5x, então a gente vai fazer 2x ao quadrado vezes 5x, 10x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 2, 2x ao quadrado vezes menos 2, menos 4x ao quadrado. Aí eu vou fazer x vezes 5x, 5 vezes 5x, 5x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Agora a gente vai para o último termo. X vezes 5, 5x. Opa, 1 vezes 5x, 5x. E
1 vezes menos 2, menos 2. Pronto, tá? Fiz a multiplicação, certo? Aí eu tenho aqui, multiplique os polinômios. Um pouquinho, gente, filho. Tá? Multiplique os polinômios de acordo com o solicitado. Então, eu tenho A vezes B, T vezes U e P vezes Q. Sim? Vocês querem tentar fazer sozinhos? Bem rapidinho? Não? Amanhã vai estar ligando. Só um pouquinho, turma. Tô atente, fala com eles que eu tô em aula. Oi, pai. Tá? Sim, ela tá dando aula. Ou vocês querem que eu faça junto com vocês? Uma coisa importante. Tá. Tchau. Ele queria falar uma coisa importante. Depois eu ligo pra ele. Então tá. Então vamos fazer a correção. Alguém tava fazendo? Não? Então aqui. 3x menos 1 e 5x ao quadrado mais 2. Né? Então a gente vai fazer a multiplicação dele. Rafa, não. Foi. Não. Então, eu tenho 3x vezes menos 1, que eu vou ter que multiplicar, 3x menos 1, e aí eu vou ter que fazer o quê? Todos por todos. 3x vezes 5x ao quadrado e 3x vezes 2, tá? Mais com menos fica menos, menos 1 vezes 5x ao quadrado, menos 1 vezes 5x ao quadrado, menos com mais vai ficar menos, 1 vezes 2. E aí eu vou ter 15x ao cubo, mais 3 vezes 2. Ah, tá, que eu botei na ordem. Isso aqui, 3 vezes 2 ficaria 6x, menos 1 vezes 5, 5x ao quadrado, e menos 1 vezes 2 daria menos 2. Tá? E aí eu botei, eu poderia fazer na ordem que está aqui, claro que eu poderia, e no final eu poderia só botar na ordem decrescente. Né, do maior expoente para o menor expoente até chegar ao termo independente. Tudo bem? Tá? Certo? Então, a letra B. Ai, fiz direto aqui. O que eu tenho? 2x ao quadrado mais x mais 1 vezes 5x menos 2. Tá? Aí eu vou fazer 2x ao quadrado vezes 5x, 2x ao quadrado vezes menos 2. Aí eu vou fazer x vezes 5x, mais x vezes menos 2, mais 1 vezes 5x, mais 1 vezes menos 2. E aí eu tenho 2x ao quadrado vezes 5x, eu tenho 10x ao cubo, mais com menos, menos, 2x ao quadrado vezes menos 2, menos 4x ao quadrado. Aí eu tenho x vezes 5x, 5x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes 5x, 5x. E 1 vezes menos 2, menos 2. Juntos termos semelhantes, que é aqui, ó, turma, menos 4x ao quadrado com mais 5x ao quadrado, 5 menos 4 vai ficar 1. Termos semelhantes, 5x com menos 2, 3x menos 2. Pronto. Reduzi meus termos semelhantes e fiz a multiplicação de dois polinômios. Tá? E a letra C, eu quero P vezes Q. Mesma coisa, ó, 3x ao quadrado menos 5x mais 8 e o menos 2x mais 1, tá? Então, eu vou fazer, ó, tá? 3x ao quadrado vezes menos 2x, faço a regra de sinal, mais com menos fica menos, 3 vezes 2 dá 6, x ao quadrado com mais x, menos 6x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 2x,
Faço a regra adicional. Menos com menos fica mais 10x ao quadrado, tá? Menos 5x vezes mais 1, mais com menos fica menos, 5 vezes 5x vezes 1, 5x. 8 vezes menos 2, mais com menos fica menos, 8 vezes 2, menos 16. 8 vezes 1, 8. Vou somar quem, turma? Os termos semelhantes. 6x ao cubo, e aí eu tenho 10 com mais 3, 13x ao quadrado, menos 5 com menos 16, menos 21x com mais 8. Tá? Agora que a gente já praticou... Alguma dúvida nisso aqui, turma? Dúvidas? Tá, agora eu vou fazer uma coisinha complicadinha para vocês. Agora que a gente já praticou os conceitos com alguns exercícios, tá? Vamos pegar um pouquinho mais de habilidade. Vocês querem tentar fazer ou vocês querem que eu faça isso no quadro com vocês? De novo, aquela questão de igualdade, tá? No quadro, eu acho. Tá? Porque eu vou ter que usar o princípio da igualdade. Queria ver um negócio aqui, mas eu não consigo fazer o que eu queria, mas deixa que depois eu faço as configurações. Tá. Vocês preferem que eu faça essa aqui no quadro? Deixa eu passar aqui. Isso? Tá. Então, eu vou parar minha apresentação para fazer no quadro com vocês, para vocês entenderem. Tá? O professor vai... Voltei, tudo. Vamos lá. Já vai abrir a câmera, tá? Só quero ver aqui como é que fica melhor. Tá ajeitando. Vamos ver aqui como é que fica. Como é que tá o quadro para vocês, turma? Tá bom? Tá muito longe? Tá muito perto? Tá ruim? Dá para ver tudo direitinho? E aí? Tá? Então tá. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu só tomar uma água. Não vou compartilhar a tela com vocês, porque senão ela vai ficar invertida e vai ficar ruim para enxergar. Ele tinha essa condição aqui, deixa eu copiar aqui. Não é essa. Essa aqui, tá? Eu tenho x ao cubo mais 1 é igual a x mais 1 que multiplica
x ao quadrado mais ax mais b. Tá? É isso que eu tenho. E aí ele quer saber quanto que vale, ele quer descobrir... Foi deitado. Fala. Tá ruim? Diga, Flor. Tá muito claro? O canetão tá ruim? Alguém falou? Todo mundo tá enxergando bem ou não? Por favor. Sim ou não? Tá Tá muito bom. perto. Bom, tá bom. Muito perto? Deixa eu ver. Melhorou? Sim. Tá. Então, eu quero descobrir, pessoal, qual é a soma de A mais B, tá? Bom, o que que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, o que que a gente tem que fazer? O que que vocês acham? Qual seria a primeira solução? Porque eu tenho que achar A e B, mas eu tenho que resolver alguma coisa primeiro. O que que eu vou resolver? Vou distribuir, pessoal, ó. Eu tenho que resolver isso aqui, ó. Essa multiplicação, tá? Então, eu vou ter que fazer x vezes x ao cubo. Opa! X vezes x ao quadrado mais x vezes ax mais x vezes b mais x vezes b. Aí eu vou ter que fazer o segundo termo, tá? 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes ax, que vai ficar x, mais 1 vezes b, mais b, tá? Isso tem que ser igual a x ao cubo mais 1, tá? Então, vamos resolver isso aqui, ó. X ao cubo mais ax ao quadrado. Opa, acho que vou fazer um pouquinho diferente. Não vai ficar bom. Só um pouquinho. Nossa. Isso vai ficar x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais x ao quadrado mais ax mais b igual a x ao cubo mais 1. Tá? O que a gente faz agora, turma? O que vocês acham que a gente tem que fazer agora? Cuidado. Ó, isso aqui tá muito grande, né? Isso aqui não dá para trabalhar assim, não. O que a gente faz? Podem escrever no chat quem não quiser falar. Dá pra juntar? Dá e deve. Uhum. Tá? Eu vou juntar quem? Quem tem o mesmo coeficiente e o mesmo expoente. Certo? Então, o x ao cubo não dá para fazer nada. Mas, vamos ver quem eu tenho x ao quadrado. Ah, tá. X ao quadrado eu tenho aqui e eu tenho aqui. Muito bem. Então, eu vou só juntar eles. Ax ao quadrado mais x ao quadrado. Quem tem ax? Ah, eu tenho um termo ax aqui e eu tenho um termo ax aqui. Então, eu vou fazer mais ax mais bx. E eu tenho um termo independente, que é o b. Mais b, isso tem que ser igual a x ao cubo mais 1. Continua grande isso aqui, né, turma? Sim? O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui em evidência e isso aqui em evidência, tá? Então, vai ficar x ao cubo mais, abro parênteses, a mais 1 x ao quadrado, mais a mais b de x, mais b igual a x ao quadrado mais 1. Tá? Turma, eu arrumei o que eu podia arrumar. Tá?
Agora, eu tenho que achar qual o valor de A e qual o valor de B. E eu tenho uma igualdade. Opa, aqui é x ao cubo, não é x ao quadrado. E eu tenho que achar uma igualdade. Que nem a gente viu daquele outro exercício de adição, tá? Eu só posso igualar expoente com um expoente igual, né? E aí eu digo para vocês, quanto é que vale? Eu quero descobrir o valor de A e o valor de B, tá, turma? Eu não quero descobrir o valor de X, eu só quero saber quanto é que vale o A e quanto é que vale o B. Só. O que eu posso fazer mais rápido do mundo isso? O que vocês acham que eu poderia fazer? Posso trabalhar com isso, posso trabalhar com isso, ou posso trabalhar com isso. Isso aqui, turma, não me serve para nada. Por quê, professora? Porque eu não quero saber o valor de X. Eu quero saber quanto é que vale o A e quanto é que vale o B. Tá? Uma dica para vocês, ó. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. O que acontece? Então, você vai apagar aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui, vou fazer um plus. X ao cubo mais 1, eu posso reescrever ele assim, ó. X ao quadrado mais... Ai, tô com x ao quadrado. X ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Vocês entendem por que eu botei o 0 aqui? Para vocês identificarem que na ordem crescente eu não tenho nem o x ao quadrado, eu não tenho nem o x e eu só tenho o termo independente. Tá? Então, se isso está acontecendo, eu posso pegar isso aqui e eu posso pegar isso aqui e analisar dessa forma aqui, ó. X ao quadrado tem que ser igual a quanto? Aqui eu tenho x ao quadrado, turma. Aqui. Eu tenho algum x ao quadrado? Não, né? Não tenho nenhum x ao quadrado aqui. Então, eu vou dizer que A mais 1 tem que ser igual a 0. Por quê? Porque aqui eu não tenho x ao quadrado. Então, ele vai valer 0. Então, eu vou dizer que o meu A vale menos 1. Vocês entenderam o que eu fiz? Não, Não? não entendi. Ó. Olha aqui para cima, Flora. Eu disse que x ao cubo mais 1 é a mesma coisa que eu fizesse x ao quadrado mais 0x, desculpa, x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Por que eu fiz isso do maior para o menor? Para vocês enxergarem que eu não tenho nenhum x ao quadrado aqui, ó. Eu tenho algum x ao quadrado nessa expressão aqui? Não, Aqui, não, né? Não tenho. Se eu não tenho nenhuma expressão x ao quadrado, então ele vai valer 0. Eu tenho algum x aqui, nessa expressão eu tenho algum x? Não, né? Se eu não tenho, vocês automaticamente podem dizer que ele vale 0. Então, o que eu fiz? Como eu quero descobrir o A, e o A está junto com o x ao quadrado, eu vou pegar essa expressão inteira e vou igualar a quem? A 0, porque aqui eu não tenho x ao quadrado. Se eu não tenho x ao quadrado aqui, é porque ele vale 0. Por isso que eu pude igualar a 0, entenderam? Porque eu quero descobrir o A. Então, eu disse que o A mais 1, ele vale 0. Aí eu passo 1 para o outro lado, o A vale menos 1. Conseguiram entender o que eu fiz agora? sim, sim. Tá? Ótimo, professor, eu achei o A. Como é que eu faço para achar o B? Aí eu deixo a critério de vocês. Ou eu posso usar isso aqui,
ou eu posso usar isso aqui. Vocês é que decidam. O que eu faria? Independente com termo independente. B vale 1. Acabou. Entenderam como é que eu achei o B? O B tá sozinho, ó. Ele é independente, não tem X, não tem nada. E aí eu vou igualar com quem? Com o outro termo independente. Vou fazer uma igualdade. Tudo bem? Aí, olha só o que a prof tinha feito. Deixa eu botar aqui. Aí, a prof fez assim, ó. Aqui. Aqui, ó. Aí, eu peguei e fiz assim, ó. X. Ai, não. Eu fiz coisa errada. Não era isso. Deixa eu botar aqui. Não era isso. Deixa eu prof dar um. Agora sim. Tinha feito coisa errada. Peraí. Aí, aqui, ó. Aí eu fiz x mais 1 vezes x ao quadrado mais ax mais b. Aí eu fiz x vezes x ao quadrado, que nem eu mostrei para vocês ali. X vezes ax. Aí eu fiz x vezes b. Aí depois eu fiz 1 vezes x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. 1 vezes ax, que deu ax. E 1 vezes b, que deu b. Aí eu fiz o que vocês me disseram. Juntei os termos semelhantes, ó. Tudo que tinha x ao quadrado eu juntei, tudo que tinha x eu juntei, tudo que tinha termo independente eu deixei sozinho. X ao cubo tá aqui só ele. Botei em evidência quem? O x ao quadrado, então ficou a mais 1. E botei o x em evidência, ficou a mais b. Aí eu vou igualar x ao quadrado. Aqui eu não tenho x ao quadrado. Então, se eu não tenho o termo x ao quadrado, automaticamente ele vale 0. Aí eu fiz a mais 1 igual a 0, o a vale menos 1. Aí eu peguei o segundo termo aqui, ó, a mais b de x. A mais b. Aqui tem x? Não, turma, não tem x. Então, se não tem x, ele vale 0, tá? Poderia ter feito o quê? Substituído o a aqui, que ficaria menos 1 mais b, e o b vale 1. Ou eu poderia ter feito direto. Ter igualado b, que é o termo independente, igual a 1. Aqui, ó. Tá? Eu chego na mesma resposta. Não tem problema. Tá? Por quê? Porque a gente usa a técnica de polinômios idênticos. Porque eu posso afirmar que esse é igual a esse x ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado, se tivesse. O x teria que ser igual ao x se ele tivesse, e o termo independente tem que ser igual ao termo independente, tá? A gente diz que é polinômios idênticos. Tudo bem, turma? Deixa eu vir aqui. Isso é multiplicação de polinômios, tá? A gente finalizou a multiplicação de polinômios. Então, essa semana, 306, a gente não tem mais aula. Essa era a nossa última aula, primeira e última aula da semana, infelizmente. Então, hoje a prof vai arrumar a plataforma de vocês, vou postar tudo lá e eu já vou postar essa lista também para vocês, separadas, tá? Vou postar uma lista de adição, vou postar uma lista de subtração e vou postar uma lista de multiplicação, tá? Vai ser uma lista extensa? Não, gente, não vai ser uma lista extensa, por quê? Porque ela é praticamente igual, tu faz a primeira igual a segunda, igual a terceira, igual a quarta, e assim vai, ela só é repetitiva para vocês treinarem, tá? Então, a gente combina isso, certo? Quem chegou depois, por favor,
chamada, muito obrigada. São 27 alunos, muito bem, tá? Quem estava aqui, obrigada por ter respondido, certo? Então, a gente fica assim, certo, turma? Deixa eu parar de gravar. Hoje eu vou arrumar a plataforma de vocês.